Vamos nós. O de ontem foi preparativos para o de hoje. Porque ontem a gente viu a lista ligada como ela é implementada. Ela é implementada daquela forma, inteligente assim. Algoritmo simples, faço um laço para um lado, laço para o outro, resolvo tudo que eu quero. Só que nós vamos ver a lista já como prelúdio para o que será em árvores. Então, em árvores, a gente vai precisar usar recursão para poder navegar e calcular as coisas. Então, nós vamos começar a treinar essa recursão já nas listas. Então, onde é que vai mudar o nosso código? O que foi que nós fizemos ontem? A nossa lista tinha um ponteiro que a gente chamava de head. Esse head apontava para um nó que era fixo, que seria o nosso nó de marcação, que nunca vai ter valor. E a gente tinha um ponteiro para o rabinho, para o tail. E esse tail também era um nó fixo, que era um nó de marcação. Então eu conseguia fazer todas as manipulações navegando entre esses dois elementos válidos, head e tail. Então eu podia inserir, remover, tudo olhando para o nó, porque qualquer nó dessa lista sempre terá um anterior e um posterior válido. Então eu não tinha casos excepcionais, nem tratamentos esquisitos, nem nada. Tudo dava igual. O que é que muda agora? Muda, número 1, que eu não tenho mais nós de marcação. Eu vou começar só com o head. E o meu head também não tem um nó de marcação, ele é já um valor válido. Então, uma lista vazia, o head aponta para nulo. Uma lista com um elemento, o head aponta para esse elemento. Se eu tiver dois elementos, um elemento vai apontar para o outro elemento. Se eu tiver três elementos, um elemento vai apontar para outro elemento, e aí ele vai apontar para o nulo. Ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos pensar aqui os algoritmos que a gente fez ontem. Como seria um pushback? Inserir na última posição. Não, tudo bem, mas eu quero um pushback, quero inserir na última. Lembra, eu não tenho mais um tail, eu não tenho mais um apontador para cauda. Eu só olho para o head. Então eu vou ter que sair daqui procurando quem? Se eu procurar o nulo... Peraí, deixa eu tirar aqui. Ó. Se eu procurar o nulo, esse cara é nulo? Não. Esse cara é nulo? Não. Esse cara é nulo? Não. Esse cara é nulo? Sim. Agora eu estou aqui, eu faço o quê? Não consigo mais voltar, porque eu não tenho mais previews. Então, agora eu vou ter que ficar fazendo o tempo todo assim. O próximo cara é nulo. O próximo cara é nulo. O próximo cara é nulo. Sim, o próximo cara é nulo, então eu sei que eu tenho que inserir depois desse. Só que aí começa a aparecer um monte de caso excepcional. Exemplo, se por acaso a minha lista está vazia, eu não consigo perguntar se o próximo cara é nulo, porque não existe próximo desse cara, porque o cara não existe. E aí começa a ter esse monte de tratamentozinho. Se a lista está vazia, não apenas eu tenho que criar um nó, mas eu também tenho que fazer o head olhar para esse nó. Então, para resolver todas essas situações, vem em nosso poder a recursão. E como é que vai ser o jogo da nossa recursão? A gente vai resolver tudo aqui com recursão, e eu posso até passar uma tarefa opcional para você tentar fazer sem recursão, só para ver como é chato, feio, triste. Mas com recursão é assim, ó. Você vai passar um método, você vai chamar um método que vai navegar pela tua estrutura. E o que esse método vai fazer? Ele vai sempre analisar o que é que ele tem que fazer aqui e ele vai devolver a referência de quem ficou nesse lugar. Então, vamos aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero inserir na última posição. O meu teste poderia ser assim: se eu não sou nulo, eu vou para o próximo. Se eu não sou nulo, eu vou para o próximo.
Então eu olho para cá. Esse cara não é nulo? Não. Aí eu vou para onde? Vou para o próximo. Ver se eu consigo pegar só a setinha. Não, sai Red, sai daqui Red. Esse cara é nulo? Não. E esse daqui é nulo? Não. E esse daqui é nulo? É. Aí o que é que eu faço? Eu crio um nó bem aqui, e aqui vai ser o pulo do gato. Seja bem-vindo, querido. Eu vou criar um nó bem aqui, e no meu retorno da recursão, eu vou dizer, ei filho, eu criei um nó, atualiza a tua referência. Aí o cara que apontava para nulo, na hora que eu digo, ei, eu retornei eu criei um nó, atualiza a tua referência, ele vai ajustar a posição. Então, nesse jogo de chamar a recursão e ajustar o retorno, eu consigo fazer praticamente qualquer coisa na minha lista, sem casos excepcionais. E aí, a nossa técnica vai ser entender como é que esse jogo de recursão funciona. Então, vamos nós. Vamos nós que talvez fazendo fique menos nebuloso. Gol, lista, vamos nós. F11 sem abins. Achei tão legal esse modo aqui. Package Man. Pronto, tá. Então vamos nós. Quem é o nosso nó? O nosso nó agora só tem o valor que ele guarda e o next. Eu não tenho mais um previous porque eu só vou para frente. Ok? Como é que seria o nosso construtor? Function new node. Eu vou fazer um pouquinho diferente do nó de ontem porque eu vou pegar logo dois valores. Eu vou pegar o valor e o next. Então eu vou retornar um node onde value é inicializado com value e next é inicializado com next. Ok. Tem um construtor de nó. Bora fazer a nossa lista. O que é que a nossa lista contém? Type lista, list é uma struct e vai ter apenas o ponteiro para o head. Head, que é um node. Eu não tenho rabinho e o construtor dele é trivial. Function new list retorna um ponteiro para a lista e retorna um endereço de list onde o head aponta para new. É muito estranha essa vírgula aqui. Ok, ó. Não tenho nós de marcação. O meu nó aponta apenas para o próximo e guarda um valor. Tudo bem? Tudo bem? Então, bora agora para o jogo. Eu quero fazer um pushback. Function L list pushback de um valor. Essa daqui vai ser a nossa função externa, ok? Essa função vai chamar uma função recursiva que vai ficar chamando para o próximo e atualizando as referências. Então essa daqui é a função externa. Como é que vai ser a nossa função interna? Nossa função pushback minúscula vai precisar de um nó para ser avaliado, um valor que eu quero inserir, e aí ela vai devolver algo. O que? E aí como é que a gente vai ler isso daqui?
Se não teve alteração, retorna ela mesma, o próprio nó. Okay? Se não teve alteração, eu só digo que eu continuo ali. Mas se teve alteração, retorna o novo nó. Então, como é que a gente poderia ler isso daqui? Eu vou dizer, olha, o meu root não, né? O meu head vai ser um pushback de L.head e o valor que eu quero inserir. Eu estou dizendo, ó, tenta inserir esse valor aqui nessa posição. Se por acaso o head existe e ele não mudar, o que é que eu vou fazer? O head continua sendo head. Se por acaso o head mudou e passou a ser um novo nó, o que é que eu vou fazer? Vou atualizar head para esse novo nó. Então, vai ser sempre assim. Toda vez que eu chegar no nó, eu não puder resolver o problema agora, eu digo, ei, filho da frente, tenta resolver esse problema e me diz quem ficou no teu lugar. Aí o cara uma das duas coisas. Ou ele diz, eu ainda continuo no mesmo lugar, retornando a si mesmo. Ou ele diz, ei, agora quem está no meu lugar é esse nó, retornando um novo nó. E isso serve em todas as situações. Por exemplo, se eu quero remover o cara, ele pode dizer, ó, quem está no meu lugar é o meu colega da frente, eu saio fora. Se eu quero inserir alguém naquela posição, crio o nó, mando o nó apontar para mim e digo, ei, quem está no meu lugar é esse novo nó. Então é sempre esse processo de vai recursão e volta atualização de dados. A criatura está o tempo todo, tu quer entrar? Está olhando pela janela? Ah, tá merendando. Está merendando. Está comendo. Então vamos lá. Agora a gente chega no principal. Todas as funções externas vão parecer mais ou menos com isso. Eu faço o encaminhamento a partir de um determinado nó e atualizo a referência com o retorno dele. Então vamos lá. O que é que o pushback faz? Se por acaso eu existo, eu consigo resolver esse problema de inserir no final da lista? Eu sou um nó que existe. Eu não tenho o que fazer na minha vida, né? Eu não tenho o que fazer. Então eu digo, olha, eu vou passar o problema para frente. Eu vou dizer, ei, chama a recursão para frente. Pushback. Eu chamo para o meu carinha da frente. Node.next e velho. Eu chamo isso por valor da frente. Ei, valor da frente, vê se tu consegue fazer o pushback e me diz quem ficou no teu lugar. E aí, eu me retorno. Porque eu não mudei. Falta o que agora? Qual é o ponto de parada aqui dessa recursão? Quando é que o pushback deu certo? Se por acaso eu cheguei aonde? No nulo. Se eu chego num nó que não existe, significa que atrás de mim tem alguém que chamou esse pushback, que está esperando a minha atualização dizendo que eu existo. Alguém me chamou. Eu cheguei no nulo por alguém me chamou. Então eu digo, olha, se eu não existo, a partir de agora eu vou me criar. Node novo. Recebe new node. Valor vai ser velho, o próximo dele continua sendo new. E aí eu posso dizer, ei, eu vou ficar nesse lugar. Bora desenhar? Oi. Por que aqui tu começa do head? Por que você começa do head? Vamos desenhar, que aí faz sentido. Tá? Vamos imaginar uma lista vazia, beleza? A lista vazia, head aponta para nulo. Aí eu chamo a recursão olhando para o head.
Aí eu chamo a recursão e digo, ei, head, você é essa chamada de recursão. Na primeira interação da recursão, o que é que vai acontecer? Head é nulo. Ele vai criar um nó e vai devolver o nó pela recursão. E aí, quando devolver o nó, eu atualizo o head para olhar para esse nó. Então, agora o head olha para esse nó e o nó olha para nulo. Vou fazer o próximo pushback. Aí, chamo o pushback dizendo, ei, eu quero atualizar o head. Aí chamo o head, recebe o resultado dessa recursão. Aí quando ele olha para esse nó é nulo? Não. Então esse nó também chama a recursão para o próximo. Diz, ei, adiciona esse cara no final, só que esse cara é nulo. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar o nó, e na hora que ele cria o nó, ele devolve essa informação na recursão, e o cara que apontava para nulo, agora vai apontar para o nó criado. A correção da referência é feita no retorno da recursão. Por isso que eu tenho sempre que me devolver. Então, vamos lá. Esse cara apontava para nulo. Aí eu chamei a recursão para cá, aí ele está bem aqui. Esse cara cria um nó e ele devolve essa informação na hora do retorno. Na hora que eu fiz o retorno, ele vai rodar isso daqui, ó. O meu next é o resultado da recursão. Eu que apontava para nulo, vou pegar o resultado dessa recursão e vou consertar. Não, eu não vou apontar para nulo. Agora eu vou apontar para o resultado da recursão. Como esse cara não teve alteração, o que é que ele devolve para quem chamou ele? Ele mesmo. Então, o nosso jogo vai assim. Eu quero inserir esse cara na última posição. Aí eu faço. A partir do head, eu chamo a recursão para ir navegando até a última posição. Quando chega na última, ele cria um nó e devolve para o último válido. O último válido atualiza essa referência e se retorna para o penúltimo, que atualiza a referência e se retorna. Então, no fundo, a única coisa que vai mudar aí seria só o último. Nenhum dos outros muda. Pode só repetir como seria essa atualização voltando? Ó. Continuar atualizando por recursão? Tá, vamos aqui, ó. Em todos esses caras, vamos fazer de conta que eu tenho uma lista grande agora, tá? Eu tenho uma lista de vários elementos. Que chega no nulo. Aí a recursão é chamada... Cadê? Amarelinho. A recursão vai ser chamada primeiro para o head, só que esse nó existe, ele chama para esse nó existe, chama para esse nó existe, chama para esse nó existe, chama para cá. Chegou aqui, eu caio no caso base, que é esse daqui. Nó é nulo? Sim, é nulo. Esse cara retorna a recursão, e a partir desse momento que eu dei o return, isso daqui que antes era nulo, agora passa a ser o endereço de um nó válido. E esse nó válido é atribuído no next desse cara. Esse cara apontava para nulo, chamou a recursão, essa recursão criou um nó, e na hora que ele devolve esse endereço, ele atualiza a chamada recursiva para cá. O retorno faz isso. Só que todos os outros retornos não mudam. Todos os outros retornos retornam apenas a si mesmo, porque não teve alteração. Esse cara continua sendo next desse, que continua sendo next desse, que continua sendo next desse, que continua sendo next desse. Então não muda. Por exemplo, vamos fazer aqui um outro exemplo, tá? Se eu quisesse fazer um pop-back, não quero inserir no final, quero remover do final. Mesma coisa. Quero remover do final. Eu não sei quem é o cara que vai ser removido e eu nem sei quem vai ser removido, mas eu vou chamar o problema para frente, ó.
eu vou chamar a partir do head, dizendo, ei, a outra função recursiva. Vou chamar a partir do head, dizendo, ei, quem for o último, sai fora. Quem for o último, vaza. É isso que a minha recursão está dizendo bem aqui, ó. Por favor, quem for o último, sai fora e avisa que saiu. Então eu chamei a recursão. Como é que o cara sabe se ele é o último? Ué, se por acaso eu nem existo, se eu sou vazio, por exemplo, se eu sou nulo, se eu não existo, eu não posso fazer nada. Eu só retorno nulo. Por exemplo, se você chamar isso daqui para uma lista vazia, tem quem remover? Não. Chamou a recursão para uma lista vazia, ele não tem o que fazer, concorda? Só retorna, ó, eu era nulo e continuo sendo nulo, eu não tenho o que fazer mais. Mas qual é o outro caso em que tem alteração? Se eu estou aqui é porque eu existo. Se o meu próximo for nulo, significa que eu tenho que dizer que eu não existo mais. O meu próximo é nulo. Então eu tenho que avisar que eu não existo mais. Como é que eu faço isso? Basta eu dizer, ei, antes você estava apontando para mim, você que chamou a recursão, mas agora você vai estar apontando para nulo. Alguém chamou a recursão para esse cara e esse cara era o último. Aí o cara vai retornar a referência dizendo, ei, a partir de agora o seu next vai ser nulo. E aí, quem chamou esse cara vai apontar para nulo e a nossa lista teve um pedaço cortado. Se por acaso eu nem sou nulo e nem sou o último, eu não tenho o que fazer, só encaminhar a chamada para frente. Rapaz, eu vou encaminhar isso para o next. Pop back de node next. E eu retorno a mim mesmo. Oi. Qual é o caso base nessa situação? Esses dois aqui. Se a minha lista está vazia, não tenho que retornar, não tenho o que fazer. Se a minha lista tem pelo menos um elemento, em algum momento isso daqui vai ser chamado. Então qual é o comando de parado? É esse daqui. Ele é o caso base? Ele é o caso base. Porque se eu não tivesse isso, eu ia ficar chamando para frente, para frente, para frente, para frente. Só que uma hora não tem mais para frente. Uma hora esse para frente cai no nulo, que são justamente esses dois casos aqui. Se está vazio, por exemplo, olha para cá. Se o head for nulo, o que é que esse método vai rodar? Tenta dar o popback em nulo. Ó, head já começa nulo. Eu mando fazer remover o último de uma lista vazia. Aí o head começa em nulo, ele vai chegar nessa função, head é nulo, o que é que ele vai retornar? Nulo. Era nulo, atualizou como nulo, não tirou nada. Imagina que o head é um único elemento. Então ele chama popback de head. Esse head só tem um elemento. Aí ele chega bem aqui, esse um elemento é nulo? Não. Mas esse um elemento aponta para nulo? Sim. Então o que é que ele devolve? Nulo. Então o head, que era um elemento, agora vai se tornar nulo, porque ele apontava para um elemento e o elemento diz para ele, ei, estou saindo fora. Agora tu vai apontar para nulo. E o cara que apontava para um elemento aponta para nulo. Se a partir de head eu tinha dois elementos, ele vai chamar o método. Aí ele vai olhar, são dois elementos. Eu sou nulo? Não. O meu próximo é nulo? Não. Então eu encaminho isso para o próximo. Eu sou nulo? Não. O próximo é nulo? Sim. Remover o segundo elemento, retorna e atualiza a referência do primeiro elemento. O primeiro elemento se retorna e ele continua sendo head. E aí a gente fica nisso de ir e voltar, e ir e voltar. E nesse indo e voltando, a gente consegue fazer praticamente todos os métodos. Oi?
próximo nó que é passado compara com o top track que está nesse ele é o próximo nó depois desse outro nó? Ou ele é o mesmo nó? Bora lá. Eu chamo a função para esse cara. Esse cara é o Node, é ele que está sendo avaliado. Aí ele vai olhar para si mesmo. O Node que está olhando para si mesmo pergunta. Primeira pergunta que ele faz: ei, eu sou nulo? Não, eu não sou nulo, eu existo. Aí ele vai fazer a segunda pergunta: o meu próximo é nulo? Não, o meu próximo não é nulo. Aí ele diz: beleza, eu sei que eu não sou nulo, nem o meu próximo é nulo. Mas vocês entendem que ele não olha para o resto da lista, ele não sabe o que tem para depois. Então ele simplesmente não sabe se o próximo é o último ou o próximo é o meio, ele não sabe disso. Então o que é que ele vai dizer? Ei, próximo, roda a recursão e me avisa se você ainda continua sendo você. Aí o que é que o próximo vai analisar? Mesma coisa. Eu sou nulo? Não. O meu próximo é nulo? Não. Ei, próximo, roda a recursão e me avisa se você é você. Eu sou nulo? Não. Próximo é nulo? Não. Ei, próximo, roda a recursão e me avisa se você é você. Eu sou nulo? Não. Próximo é nulo? Sim. Então o que é que ele vai dizer? Na hora que ele for retornar quem ele é agora, o que é que ele vai dizer? Eu sou nulo. Eu sou nulo. Então, eu que aponto que o meu next era ele, a partir de agora o meu next vai ser nulo. O cara pulou fora. Eu cheguei nele e ele pulou fora. Ele capou o gato. E aí eu atualizo a minha referência para nulo. Como eu não tive modificação, eu retorno a mim mesmo. Como eu não tive modificação, eu retorno a mim mesmo. Como eu não tive modificação, eu retorno a mim mesmo. E aí eu volto costurando as referências até chegar no head de novo. Porque o quê? Porque você chegou lá por uma recursão. A recursão tem que retornar para onde começou. A primeira recursão que eu chamei foi para cá, ó, para o head. O head chamou a recursão para o segundo elemento, que chamou a recursão para o terceiro elemento, que chamou a recursão para o quarto elemento, que chamou a recursão para o quinto elemento. E todos eles precisam avisar se ainda eles são eles mesmos ou eles mudaram. Eles podem ter mudado inserindo alguém naquela posição, eles podem ter mudado saindo daquela posição, eles podem ter mudado colocando nulo naquela posição, eles podem ter mudado de alguma forma. Então eu não sei o que vai acontecer com o cara da minha frente. Essa é a ideia da recursão. Eu só preciso pensar em mim mesmo. Eu, nó, vou analisar só a minha própria vida. E quais os casos que estão relacionados a ele. Então vamos atualizar isso daqui, popback, para remover. Vamos ver se a gente aprende por saturação aqui. Eu quero remover um determinado valor. Esse valor pode ser o head, esse valor pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto, pode ser o quinto. Eu quero remover. Eu não sei se o head continua sendo ele mesmo na hora que eu mandar remover. Por isso que ele tem que me dizer se o head mudou ou não mudou. Então eu vou chamar ele, ei, tenta remover. Remove para mim esse nó, utilizando como critério esse valor. Remove a primeira vez que esse valor ocorre na lista. Aí eu diz, rapaz, esse valor pode ser o head, ou pode ser o cara que está na frente do head. Eu vou jogar a recursão para frente e ver se alguém muda. Quais são os pontos de parada aqui? Quando é que eu tenho algo para fazer, ou quando é que eu não tenho o que fazer? Se a lista for vazia, não tenho o que remover. Eu sei que a lista é vazia, se não for igual a 1000. Se a lista for vazia, então
não tenho que remover, eu só aviso que eu, que era vazio, continuo vazio. Ok, eu existo. Qual é o próximo teste? Se eu tenho esse valor, como é que eu me removo? Eu tenho esse valor que o cara quer remover. Como é que eu me removo? Quem vai ficar no meu lugar? O cara que estava na minha frente. Porque senão vai ficar com um buraco na lista. Se eu fizesse assim, remove nulo. Na hora que eu fizesse isso, que eu encontrasse o primeiro valor, eu cortava o rabo dali, acabava a lista todinha. Mas eu não quero, eu quero tirar só o cara que está aqui no meio. Mas eu quero que quem estava depois faça a costura. Lembra daquela costurinha? Então, se por acaso eu quero remover esse cara, quem é que tem que ficar no canto dele? Quem tem que ficar no canto dele é esse daqui. Então, se eu pergunto e dizer, ei, se tu quer me remover, quem vai ficar no meu lugar é o meu próximo. Return o meu próximo. Se por acaso eu não sou o valor, então eu só jogo a recursão para frente. Node next recebe erase de node next value. Então, se vocês perceberem, todas as instruções, elas são muito parecidas. Eu tenho um ponto de entrada, que é o head, e atualizo o head. Eu tenho uma invocação para o próximo, se eu não resolvo o problema. E eu tenho os casos bases que resolvem o problema e retornam a atualização. Essa atualização pode ser uma inserção, pode ser uma remoção, pode ser uma busca, pode ser qualquer coisa. Então, aqui a gente vai estar lidando com os casos de remoção, atualização e busca. Ok? Vou mandar vocês fazer um só. Quero que vocês façam esse daqui, ó. List size. Quero que vocês me retornem o tamanho da lista. Tem não. Sim, vou mandar. Mas ó, vamos testar aqui, ó. Aí eu quero que vocês vão fazer alguns métodos. Hoje eu vou deixar para vocês praticarem bem muito. Tá certo? Esse conteúdo é estranho? Ok. Se eu mostrasse o interativo para vocês, no instante vocês iam gostar do recursivo. Tudo bem. Bora lá. Vamos fazer aqui com apagar, tá? Oi. Não, então não. Vou aproveitar que vocês vão ficar praticando e vou montar elas agora. Tá certo? Vamos tentar fazer um mais simples. Vamos tentar fazer aqui um pushback interativo. A gente fez aqui o recursivo, tá? Então vamos fazer aqui um pushback interativo. Pushback interativo. Então bora lá. Eu quero inserir esse cara no fim da fila. Qual é o primeiro caso especial que a gente vai ter que ter? Se a minha fila for vazia. Como é que eu sei que a minha lista é vazia? Se L.head for igual a nulo. Se ele é nulo, o head vai ser... Eu tenho que atualizar o head, porque o head tem que apontar para o primeiro. Então, manualmente, eu vou ter que inserir lá no head. New node de value e new. Return. Primeiro caso foi. Segundo caso, se eu tenho um elemento só. Será que eu consigo fazer sem os... Quem é que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar alguém cujo next é 0, né? Eu tenho que sair caçando alguém cujo next é nulo, porque eu vou inserir na frente desse cara. Então, bora de for aqui. For node
Eu sei que o next, que esse cara existe. For node recebe head. Sei que ele existe porque ele passou daquele if. Node node.next diferente de nulo. Node recebe node.next. Eu tenho que procurar o nó. Eu tenho que sair caçando. Como eu não tenho recursão, eu não posso cair no nulo. Eu tenho que andar para frente, no máximo, até chegar aqui. Porque eu tenho que inserir na frente desse cara. Eu não tenho mais como voltar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o cara cujo próximo é nulo. Então, começando no head, enquanto o próximo desse cara for diferente de nulo, eu vou para o próximo. Node.next recebe new node value new. Não, precisa fazer assim. Beleza. Comecei no head. Enquanto eu não chegar em alguém que olha para o abismo, eu vou para o próximo. Eu tenho que ter certeza que esse negócio aqui funciona. Ok. Porque ele com certeza existe, então eu consigo acessar esse valor. Enquanto eu não chegar em alguém que olha para o abismo, eu vou para o próximo, eu vou para o próximo, eu vou para o próximo. Quando esse laço parar, eu sei que eu estou em alguém que olha para o abismo. Então, no next desse cara é que eu vou inserir um novo. Esse daqui é o interativo. Como é que eu faço o pushback recursivo? Ok, agora fica mais legal. Para fazer um pushback, eu estou procurando qual nó? Não, desculpa, o pushback foi o que a gente acabou de fazer. Para fazer o pushback, eu tinha que encontrar esse cara, que eu tenho que inserir na frente dele. Mas para fazer um popback, eu estou procurando qual nó para fazer o popback? Eu estou procurando esse cara aqui. Porque se eu quero fazer um popback, esse cara que apontava para ele tem que apontar para nulo. Eu tenho que encontrar esta criatura. Eu tenho que achar esse cidadão bem aqui. Então agora eu tenho dois casos especiais. Se o meu head for nulo, é o primeiro caso especial. Se eu só tenho um nó, também é caso especial. Se não, eu faço laço procurando alguém cujo next seja nulo. Se eu achar alguém cujo next seja nulo, eu consigo matar. Então, o meu popback interativo teria esta carinha deliciosa aqui, ó. Meu popback interativo. Se o meu head é nulo, não tenho o que fazer. Eu só volto. Se por acaso ele é só um elemento, head.next, se eu só tenho um elemento na minha lista, ele vai apontar para nulo. Como eu só tinha um, ele sai fora e ele aponta para nulo. Se por acaso eu não sair aqui e não sair aqui, é porque eu tenho certeza que tem dois elementos. Se eu não tivesse nenhum elemento, eu estava aqui. Se eu só tivesse um elemento, eu estava aqui. Se eu cheguei aqui, eu tenho dois. Se eu tenho dois, eu consigo navegar na lista procurando o penúltimo. Então eu quero alguém cujo next é igual a nulo. Quando eu encontrar o cara cujo next é igual a nulo, então eu removo ele. Eu removo o cara que está na frente dele. Então vocês entenderam como tem muito caso especial para ficar tratando?
Aí nisso vai inserção ordenada, remoção, tudo essa banqueiragem aí de você ter que ficar tratando todos os casos excepcionais. Quando eu só tenho um, quando eu não tenho nenhum, ou então quando eu estou removendo a cabeça e por aí vai. Professor, Oi. como é que eu poderia procurar o último nó e tornar ele útil? Porque o último nó dentro do laço já é nulo, é esse daqui. E se por acaso tu fizer o teu loop, tá certo? Tu tá fazendo o teu loop, aí veio, aí tu tá bem aqui. Tu não consegue dizer eu sou nulo. Tu tem que dizer para o cara que está atrás de ti que ele tem que olhar para o nulo. Isso é muito diferente. Quando você chegou bem aqui, você olha para um bloco de memória e esse teu bloco de memória está alocado. Dizer que o teu bloco de memória é nulo não aponta que tem alguém olhando para aquele bloco de memória. Por exemplo, o next desse cara é o bloco 500. Aí tu foi para o bloco 500, atualmente tu está no bloco 500. Se tu disser, ei, eu sou nulo, esse cara continua olhando para o 500. Entendeu? Dizer eu sou nulo não muda nada. Tu tem que dizer para o cara que está atrás de ti, ei, você que olhava para mim, que olhava para 500, a partir de agora você vai olhar para o 0. Porque eu não existo mais. É isso que aquela recursão fazia. Entendeu? Por isso que quando a gente faz interativo, e por exemplo eu estou fazendo o pop-back interativo, se eu quero remover esse cara, eu tenho que encontrar esse cara. Porque quando eu achar esta criatura aqui, eu consigo dizer que quem está depois dele é nulo. Ok, então queridos, isso daqui são as manipulações básicas. Pushback, popback, a gente vai ter um monte de manipulaçãozinha intermediária. Aí que a gente precisa entender e dominar antes de partir para a lista. Por exemplo, se vocês quiserem, eu vou deixar para vocês tentarem fazer, por exemplo, o size. Como é que eu calculo o tamanho da lista? Vai ter que fazer recursivo, né? Então, mesma coisa aqui, ó. Retorna lista.size de l.red. Tudo começa no red. Só que como o size não atualiza a referência, eu não preciso fazer isso. Daqui roda a partir, os internos rodam a partir do node. Eu pergunto, ei, Red, quantos nós tem a partir de você? O que é que ele pode me dizer? Qual é o caso base? Se eu não existo, quantos nós tem aqui? Nenhum. Se eu não existo, tenho certeza que não tem nenhum nó. Fora isso, se eu existo, o que é que eu sei que tem? Tem eu. Eu sei que tem eu. Eu só sei que tem eu. Eu não sei dos outros. Mas eu posso dizer que tem eu. Eu mais o quê? Size dos outros. Node. Né? Olha o C++ aqui querendo pular, ó. Node next. Eu sei que eu existo, hã? Só. Aqui não é L, né? Essa size. Se eu existo, eu sei que eu estou aqui na conta. Eu não sei dos outros. Aí eu pergunto pro meu vizinho, ei, filho, tem quantos a partir de ti? Rapaz, eu sei que tem eu. Aí ele pendura umzinho dele aqui na recursão. Aí ele chama pro próximo dele, ei, tem quantos a partir de ti? Ei, eu sei que tem eu. E aí vai chamando, e aí vai pendurando. Até que vai dar um nulo, que vai retornar 0, e ele sai somando no retorno de volta, até chegar no que eu quero. Beleza? E aí nisso a gente consegue fazer
um monte de outras coisas. Se eu perguntasse para você qual é o menor elemento da lista, aí você vai ter que fazer a recursão. O maior elemento da lista, a soma dos valores da lista. E um dos mais legais que a gente vai precisar de busca binária, que a gente vai precisar de, que a gente vai utilizar lá em AVL, seria esse daqui, ó. E aí esse daqui eu não vou fazer para vocês quebrarem cabeça, mas eu posso dar as dicas, tá? Para que eu vou mandar os códigos, aí vocês podem começar a brincar e quebrar a cabeça. Duas perguntas. A primeira seria se eu perguntasse: ei, dona lista, você é igual a essa outra lista? Dona lista, você é igual a essa outra lista? Perguntei para duas listas, vocês são iguais? Como é que vocês imaginam que a lista, que eu poderia verificar se duas listas são iguais? Oi. Pode falar que se a soma das duas for iguais, elas são iguais? A soma? Os valores deles. Não. 2 e 1 é diferente de 1 e 2, que é diferente de 3. Não, tu não tem como ordenar uma lista ligada, não. Tu vai ter que olhar nó por nó até o final da lista. Quando é que você sabe que elas são diferentes? Esse é o caso base. Quando é que você sabe que as duas listas são diferentes? Lembra, você só pode olhar nó por nó. Quando os nós são diferentes ou... Não. Esquece próximo. Ó, tu vai chamar a recursão, eu pergunto assim, essas duas listas são iguais? Aí você diz assim, eu não sei. Eu vou perguntar para o nó. Eu pergunto, ei, você é igual a esse? Aí o que é que ele vai ter que olhar? Primeiro, eu existo e o meu colega existe? Porque se um dos dois não existir, o que é que eu sei? Que as listas são diferentes. Porque quando um dos dois não existe, significa que uma lista acabou antes da outra. Primeiro caso base. Eu existo e meu colega não, então somos diferentes. Se ambos existimos, o que é que eu posso verificar? Se os nossos valores são diferentes. Se os nossos valores são diferentes, a recursão também acabou. Mas se ambos existimos e os nossos valores são iguais, o que é que eu tenho que fazer? Aí eu pergunto para os caras da frente, ei, não consegui resolver aqui na minha instância não. Vou perguntar para vocês dois são iguais? Aí os próximos dois se comparam. Ei, ambos existimos? Se sim, nossos valores são iguais? Se não, acabou a recursão, volta. Se eles são diferentes, eu tenho como resolver aqui? Não. Se os valores são iguais. Se os valores são iguais, eu não tenho como resolver aqui. O que é que eu faço? Chamo para o próximo. E aí eu chamo para o próximo, e aí eu chamo para o próximo, e aí eu chamo para o próximo. Quando é que eu sei que as duas listas são iguais? Quando as duas chegam no final, juntas. Quando chega no nulo e nulo, aí o que é que eu sei? Se eu cheguei no nulo e nulo, é porque todos os nós que eu passei existiram e eram iguais. Então eu posso dizer, beleza, só esse caso nós somos iguais. Bora, eu vou deixar vocês praticando aí até o rabo espichar, tá? Vou mandar isso daqui pro Minecraft. Ai, hoje tinha um teste. Tinha esquecido, ó. Tinha esquecido do teste. Aí eu já torrei o... Por que vocês não lembraram do começo, meu povo? Agora que vocês já torrei a gasolina mental de vocês. Hã? Não, vou fazer hoje.
vou fazer hoje. Você vai colocar no pouco dessa parte? Eu coloquei no Minecraft já. Ó, eu vou criar o teste aqui rapidinho e publicar lá no Ghost. Perdão. É o cansaço. Eu vou criar o teste aqui. Vão fazendo, estudando aí que eu vou fazer o teste aqui.